Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Hoje continua sendo sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. Eu agradeço pela comunhão e conectividade com todos os inscritos do meu canal desde o início, todos os irmãos que me dão uma força diariamente, todos os novos inscritos que me conhecem e possibilitam fazer parte dessa grande família. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, eu venho novamente nessa tarde, também indo ao encontro da concretização do RVGCR e também buscando novas informações. Pude dar aquela passadinha marota no canal do Mark, identificar o que é de mais atual e de mais coesão para este momento. Vamos lá? O que nós temos eu vou compartilhar com os especialistas de CMKX e os especialistas em títulos. Obviamente, eu ainda não obtive confirmações de pessoas que eu conheço pessoalmente no lado dos detentores de títulos. Estou recebendo algumas coisas muito interessantes de pessoas que conheço, amigos pertos, que dizem ter trocado e recebido dólares em títulos. Eu entendo que são informações fantásticas. O plano para atividade de pagamento dos detentores de títulos era passar de leste a oeste ao redor do globo. E me parece que os detentores de títulos estão começando a acessar seus fundos em Singapura, África do Sul, em algum lugar nos Emirados Árabes Unidos, Dubai, alguns outros lugares, ainda não nos Estados Unidos. Bom, eu vou compartilhar primeiro o que temos no lado das obrigações do Iraque. Foi pego isso de informações lá dentro do Iraque, eu acredito. O Iraque será oficialmente liberado dos capítulos 7 da Organização das Nações Unidas, e isso acontecerá em fevereiro. Se não for feito até então, os protestos estarão planejados para a partir de 1º de março no Iraque. Também escuto que o dia 22 é o anúncio esperado. Estou lendo isso de todas as fontes, ouvindo isso do Iraque. Também ouvi sobre protestos planejados a partir do dia 1º de março, de mais de 3 fontes diferentes no Iraque. Eu não entro nos bônus, mas conheço essas pessoas. Da especialista da CMKX e títulos, eu obtive a seguinte conversa nesta manhã. Ela tem conversado com seus contatos sobre os movimentos dos vínculos essa manhã toda, semelhante ao que eu tenho feito, e está sendo informada de que este movimento será iminente para a próxima semana. Infelizmente, é o que ela está recebendo, e é o que ela me transmitiu, e é o que eu transmito a vocês. Estou ouvindo exatamente a mesma coisa. Então espero que seja preciso. Ambos ouvimos as mesmas coisas de contatos bancários e de contatos de pagamentos totalmente diferentes. Quanto tempo após a liberação dos títulos, o nível 4B poderá receber as notificações oficiais? Nós acreditamos que a partir deste momento será cerca de 5 a 15 dias para começar após os detentores de títulos. Esta manhã foi especulado nos mercados novamente a taxa do dólar do Zimbábue. Esta manhã, podemos observar que eles ainda mantêm até 70 centavos por dólar para projetos humanitários. Correto. Referente aos títulos,
mesmo com títulos pagos, não poderemos trocar sem o RV? Não. Eles vão pagar os títulos e precisam começar, a menos que o RV seja iminente e o gatilho já tenha sido puxado. Os títulos serão pagos antes de tudo acontecer no mundo. Os bancos não arriscam grandes pagamentos se não tiverem certeza que essa reformulação acontecerá. Bom, meus amigos, logicamente, os bancos centros centros de redenção, redemption centers, a qual são determinados, né? Centros de resgate também podem ser conhecidos assim, e são bancos com grande capacidade de liquidez, grande capacidade de movimentação de quantias fora dos fundos e livro razão da atualidade eu digo, mas da maioria do mundo, esses bancos podem movimentar bilhões, né, e também trilhões, os redemption centers, e são chamados assim todos os bancos com essa capacidade. Dessa maneira, eu acredito que os bancos também precisem se proteger, porque eles também passarão por uma grande transição. E até os redemption centers, diante do sistema financeiro, precisam se certificar antes de introduzirem os códigos de liberação a muitos detentores de títulos no nível 3 e possivelmente no nível 4A, que já têm fundos em suas contas e talvez possam movimentar esses fundos, mas não têm o poder de gastá-los ainda. Tem o poder de fazer pequenas transações entre grupos que já são autorizados dentro do Redemption Center, que são grupos, paymasters, líderes de grupo, que estão à frente de grandes números, de numerosas pessoas que talvez estejam envolvidas nessas negociações indiretamente, e algumas quantias estão sendo permitidas a esses líderes de grupo, e quando for dado o start realmente, eles terão poder de gastar. Outra informação que eu recebi logo depois que eu dei a notícia de manhã foi que talvez, gente, exista uma possibilidade, visto o atual momento que nós passamos, desses fundos começarem a ser liberados, independente do start e shotgun do qual nós conhecemos, que eu acredito que o shotgun seja o termo utilizado pela inclusão dos códigos nos sistemas financeiros para a liberação da dívida dos governos globais, referente ao FMI, para zerar essas dívidas. Consequentemente, isso pode chegar aos cidadãos de cada país. Não sei se chegará, mas pode chegar aos cidadãos tendo dívidas zeradas em seu nome, por conta até da reformulação do sistema financeiro, e não só do perdão de dívidas, mas ainda não posso afirmar isso com certeza, mas é o que dizem, né? E certamente esses resgates ou algumas quantias, muitos já estão pedindo, né, esses paymasters, esses detentores de títulos, já pedem para sua parte jurídica entrar com esse pedido para liberação desses fundos, né, e grande liberação, já estão falando na casa dos bilhões, de liberação de bilhões desses fundos, para poderem reintroduzir, visto que o atual sistema financeiro, por uma grande relutância global e da moeda da reserva federal, que é o dólar, por parte dos Estados Unidos, uma grande relutância por parte dos Estados Unidos, ainda não se reformulou esse sistema. Eu acredito que esses fundos serão liberados em moeda fiduciária a princípio, mas isso pode não ocorrer dessa maneira. As pessoas podem continuar sendo financiadas no atual sistema financeiro, mas sendo autorizadas a mexer nesse dinheiro só depois da reformulação. Mas enfim, eu prezo e acredito que com o passar dos dias, as pessoas precisam primeiro ter acesso às primeiras notificações oficiais de que estão oficialmente envolvidas nesses projetos de alguma maneira e têm alguma ligação com alguma instituição bancária,
que fará o recolhimento de seus dados, tudo certinho, fará a autenticação e a tua inclusão ao QFS também, que eu acredito correr dessa maneira. Se não for, será de alguma outra maneira, através de plataformas desenvolvidas, mas certamente essas primeiras notificações oficiais têm que chegar a todos, né? Seguindo aqui, eu gostaria de, além dessas informações, né, muitas pessoas só falam sobre a nova ordem mundial, sobre questões teóricas, questões de fé, de crença. E eu gostaria de difundir uma humilde visão de pensamento sobre essas novas formas livres de pensamento que estão surgindo na China, nos Estados Unidos, por trás dos governos e tentando de forma letal, né, levar a vida das pessoas, porque eu acredito que tudo isso seja de alguma forma um plano, o que nós estamos passando seja um plano. E de certa forma eu gostaria de trazer essa informação aos meus amigos que gostariam, né, de ouvir também, porque eu acho isso de muita importância nos dias de hoje. Nós sabemos reconhecer o mundo em que estamos, as pessoas ao nosso redor, e quantos Deus nos deu 2 olhos, né, meus irmãos, mas quanto mais olhos tivermos, melhor. Existem 3 tipos de nova ordem mundial. Em 1999 surgiu NSA, missão estabelecida em 2019, Kill, e agora a Terra está despertando. 3 tipos de nova ordem mundial que foram realmente planejadas: a estratégia de redução populacional do governante da Terra, que planejou e executou e foi levado na direção errada. Os males do mundo, incluindo aqueles que participam da execução, também estão sendo eliminados e presos de uma vez por todas. A ideia principal é substituí-los e um plano para realizar outro. Os Illuminates. Comunismo, Rothschilds, Rockefellers e outras famílias. Sociedade de gestão. População reduzida para 500 milhões, somente genes excelentes e outras questões, pessoas, domesticação humana, chipagem, vacinas e pessoas que não ouvem que são escravos. Do Partido Comunista Chinês, uma outra forma, uma política de cinturão que rota, que em última análise visa a hegemonia chinesa. É republicanismo como uma agência governamental para gerenciar, centralizada sociedade gerenciada. O conceito da supercidade do Japão, ODS, e outras políticas nacionais foram introduzidas em todo o mundo. A parte de trás da República Chinesa é o mesmo governante que os nazistas. A maneira usual de fazer as coisas foi preparada. Nova ordem mundial das partes da luz, liberalismo completo, financeiro em um novo mundo. Uma nova promoção da NSA, do FBI, Rússia, China, Índia, equipe Kill, realizando pela nova Terra a República, toda a reforma global e seus atos, por todos os ajudantes. Adotaremos um formulário que não colapsará o sistema financeiro existente tanto quanto possível e distribuiremos os fundos lentamente, mas em grandes quantidades. O sistema financeiro que se forma trabalhando por dinheiro na renda básica universal e promovendo o progresso tecnológico global, divulgando a tecnologia de patente em até 180 graus diferente do passado. Do esboço do fluxo da coluna anterior. A condição é prosseguir para invocar algumas leis de estado de emergência, primeiramente nos Estados Unidos. Nessa altura, as autoridades governamentais, incluindo alguns militares dos Estados Unidos, serão transmitidos para o FEMI, Federal Emergency Management Agency. A situação de emergência do país da moeda-chave é uma constituição fantasma dos Estados Unidos sob o controle das Forças Armadas dos Estados Unidos. A FEMA foi ativada em janeiro de 2021. Havia muitos males na FEMA, mas, como os males já foram presos, ela é atualmente uma organização armada saudável. A CIA
A Agência Central de Inteligência e a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos é famosa como uma unidade de espionagem, mas se tornou um câncer no mundo e está controlando ministérios, mídia, políticos japoneses e etc. Uma terceira guerra mundial, da parte da informação, está sendo realizada. A CIA adquiriu e colaborou com emissoras de TV, jornais, mídia, pesquisa na rede e em todo o mundo, e passou a ter jurisdição sobre mais de 95% da informação do mundo. As principais atividades da CIA são as seguintes: assistência no estabelecimento de um governo pró-Estados Unidos, assistência na derrubada de um governo anti-americano, execução de líderes hostis dos Estados Unidos, orientação às tropas estrangeiras, espionagem de jornalistas estrangeiros, aquisição desses colaboradores, financiamento para eleições de partidos conservadores estrangeiros, enfraquecimento de partidos de esquerda estrangeiros, treinamento de políticos pró-Estados Unidos em partido de governo e oposição a estrangeiros, treinamento de espiões em casa e no exterior, coleta de informações no Japão, no exterior, coleta de informações políticas, militares, econômicas, manipulação de informação em países estrangeiros, assistência à organização antigovernamental, desenvolvimento de recursos humanos, atividades de inteligência, atividades de trama na internet, treinamento para países estrangeiros em ataques cibernéticos. E a CIA é famosa por ter muitas trocas com políticos com o Japão, China e Coreia do Sul, bem como organizações de vilões, celebridades, artistas em todo o mundo, incluindo a mídia no Japão, nos Estados Unidos. É um desastre em grande escala. As mudanças climáticas, usando dispositivos de ondas eletromagnéticas, chamados HAARP, indução de terremotos artificiais, muitas chuvas, atividades terroristas, manipulação de informação, está sendo realizada em colaboração com a maioria das organizações malignas do mundo. Há uma razão para tudo, mas não posso falar. Vou ter que escrever. Mas é certo que a manipulação da informação está sendo realizada atualmente usando a mídia no Japão e nos Estados Unidos. As estações de TV japonesas estão operadas sob a direção da CIA e estão no nível das estações de TV, jornais coreanos, chineses administrados por japoneses. É muito fácil usar a psicologia coletiva dos seres humanos e fazer uma lavagem cerebral usando todas as mídias que foram sequestradas no mundo. Já escrevi isso muitas vezes. A verdade é que às vezes isso são passados para a mídia para despertar e os mercados financeiros se movimentam aos interesses farmacêuticos atualmente serem muito lucrativos. A verdade nos bastidores. Observamos que o plano é escravizar os humanos pela pior maneira da nova ordem mundial. O plano de redução da população mundial teve que fingir aos governantes do mundo que eles estão indo bem com a mídia. Os primeiros ministros, administrações, mídias ao redor do mundo se uniram. Como aprendi, havia tal governante na Terra desde 2019. Mesmo que fosse chamado de governante, é uma impressão franca de que era uma coisa ridícula. Havia muitas pessoas impensáveis acima da classe dominante. As negociações com a classe dominante prosseguiram como xadrez 5D. Na época de turbulência da pandemia de 2020, o principal crime já estavam acontecendo, já estavam sendo observados, e qualquer um que cometesse esse crime impensável também passou a ficar preso e em prisão domiciliar. Só no Japão foram mais de 750 mandatos de prisão que foram emitidos na rede dos Estados Unidos e cerca de 20 mil pessoas estão programadas para serem presas. Atualmente, cerca de 3 milhões já foram presas. A grande organização dos governantes do mundo, as chamadas famílias Illuminatis, cresceram ao nível da destruição da Terra, e a classe média, CIA, FBI, OMS, Banco Mundial, Jesus Kai, Fundação Rockefeller, realizada Media Jack, mostrou a resistência ameaçadora e realizou trabalho de informação, trabalho de espionagem, pequenos terrorismos em todo o mundo.
Uma enorme quantidade de dinheiro foi congelada e o chefe desapareceu. Aqueles com seus lacaios não sabem dar e continuam a ter uma resistência sem sentido. Eles só podem fazer esses terremotos artificiais e pequenos atos de terrorismo que estão acabando com o mundo em diversas áreas. Essa é a única razão pela qual a mídia japonesa tem um tom mais incomum e ameaçador dessa doença. Para várias estações de TV, tudo está relacionado. A missão Kill consiste na equipe da NSA, uma elite minoritária, e no campo do presidente Putin, cooperante do mundo, o presidente Xi Jinping, agora fingindo ser um inimigo, mas no lado da luz, e alguns dizem que até Donald Trump vem coletando cuidadosamente essa lista desde 1999. Além disso, já se diz sobre um evento milagroso, alcançado pelo poder de muitos colaboradores, que têm poder invisível no lado leve do mundo, liderados pela Grande Aliança Militar. A princípio, a realidade é que essas redefinições financeiras excedam em muito o nível que pensávamos que era da moeda digital e que havia chegado à Terra real, e a maioria das pessoas ainda não entende, mas os eventos ridículos são globais e é hora de reconhecer o que aconteceu no planeta em escala até do sistema solar. A era de 240 anos baseada em notas de dólares acabou, e ao mesmo tempo, o capitalismo, que é uma economia falsa de cerca de 100 anos, mudou a era do novo vento e a era do assento da garrafa de água no ciclo de 2000. Se sobrepõe e logo chegará a idade do ouro. Será a primeira experiência que os seres humanos terão que será criada na Terra. Viver na realidade agora será um milagre e será experimentado dentro de poucos meses. A questão é que todas as chances e inevitabilidade se sobrepõem, e o poder de testemunhar este lugar em uma era significa apenas que as pessoas estão vivas atualmente e cada um faz parte desse momento da história. Os tempos vão mudar para um mundo que é exatamente o oposto dos estereótipos convencionais. A estrutura organizacional muda de vertical para horizontal. Por dinheiro, por pessoas. Porque você mente, você perde se mentir. No design QFS. Da era do conflito para a era de paz. Da competição na era da cocriação. Trabalhar pela vida, trabalhar com propósito, realizar sonhos, realizar objetivos. O mundo mágico da animação. De qualquer forma, entendemos e aceitamos o que está prometido, que será uma era de emoção voando em ordem das pessoas que começaram. Tal era está prestes a chegar. Meus amigos, eu quis trazer essa nota, eu achei muito esperançosa e de alguma forma nos inclina a pensar cada vez mais positivamente sobre a concretização de toda essa questão, inclusive sobre a dissolução dessas tais novas ordens mundiais que trabalham em conjunto sobre algumas sociedades, acreditando que o que eles fazem é certo, mas sendo também enganados e consequentemente afetando o mundo todo, mas a toda escuridão. Eu peço que nós enviemos luz, não é mesmo, meus irmãos? Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. Ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto amanhã com novidades. E quem quiser me dar... Amanhã não, né, gente? Eu volto mais tarde, né? Perdão. Porque essas notícias eu vou passar agora pela tarde, né? Então eu vou tentar colher mais alguma coisa para a noitinha. E se tiver algo de relevante, eu volto para comunicar aos meus amigos, senão eu volto amanhã, né? Mas quem quiser me dar o prazer e a honra da visita também pode voltar assim que eu postar meu vídeo, pelo que eu colhi, continuar colhendo dessa sexta-feira à tarde até a noitinha, e essas posições inclinadas à concretização do RV-GCR. Meus amigos, fiquem com Deus e até mais tarde. Tchau, tchau.